sons iguais. Então, ela pode aparecer para indicar que ali tem um artigo e uma preposição, e ela pode aparecer também para evitar a ambiguidade, não necessariamente a fusão do a preposição mais o artigo. A gente vai ver caso a caso durante esta aula. Eu vou apresentar para vocês duas regras práticas. A primeira delas, quando você ficar em dúvida se ali há ou não crase, já que você está diante de uma palavra feminina, você pode trocar essa palavra feminina por uma masculina. Então, já que a crase é a fusão do a preposição, geralmente exigida pelo verbo, mais o artigo, por exemplo, fui à feira. Então, quem vai a algum lugar, essa preposição exigida pelo verbo, e feira, como é um substantivo feminino, eu digo a feira. Ele vem acompanhado do artigo feminino a feira, e não o feira. Então, quem vai a algum lugar e eu tenho a feira. Eu junto esses dois azinhos e coloco o acento indicador de crase, para indicar que ali tem dois as. Bom, então, se você fica em dúvida se fui à feira tem crase, você pode trocar feira por mercado. Então, você vai ao mercado. Você percebe que tem esse a preposição a continua e o artigo definido o também continua. Aí fica mais claro entender que ali tem a preposição e o artigo. Fui ao mercado. Aí você me fala, professora, mas eu nunca falo fui ao mercado, eu sempre falo fui no mercado. Bom, tá na hora de você começar a falar corretamente, né? Porque quem vai a algum lugar e não em algum lugar. Bom, e aí você, então, substitui, veja. Luiz telefonou à mãe. Luiz telefonou ao pai. Tem crase no à mãe, porque se eu substituo por pai, fica o ao pai. Já abraços a ela. Eu troco ela por ele, abraços a ele. Eu não falo abraços ao ele, continua a ele. Então, eu percebo que neste caso só tem a preposição, não tem o artigo. Então, não tem crase. Parabéns a você. Não tem crase, porque você é um pronome uniforme, ou seja, tem uma única forma para feminino e para masculino. Se eu trato uma menina por você, eu trato também um menino por você. Então, tem uma única forma, não tem crase diante de pronomes uniformes. A segunda regra prática é quem vai a volta da, crase a, ou seja, crase existe. Quem vai a volta de, crase para quê? Então, eu vou à Bahia. Tem crase? Tem crase, porque eu volto da Bahia. Mas se eu vou a Campinas, não tem crase, porque eu volto de Campinas e não da Campinas. Mas se eu especifico o nome da cidade, como por exemplo, eu vou a Campinas das Andorinhas, eu volto da Campinas das Andorinhas. Então, se eu volto da Campinas das Andorinhas, eu coloco um especificador depois, aí eu coloco crase antes. Então, veja, se vou a, volto da, crase a, se vou a, volto de, crase para quê? Eu vou a Paris, eu volto de Paris, mas eu vou à França, eu volto da França. Então, se eu vou a Paris, não tem crase, se eu volto da França, tem crase. Então, veja, alguns nomes de lugares, eles aceitam o artigo, outros não. Mas essa regra é muito prática. Serve para nome de lugares sempre. Fique atento, nunca colocamos crase antes de palavras masculinas. Eu vou a pé ou eu ando a cavalo, nunca tem crase, porque pé é um substantivo masculino e cavalo também é um substantivo masculino. Então, antes de palavras masculinas, nunca. Antes de verbos, ela começou a chorar, começou a chover, também nunca tem crase antes de verbos. E antes de artigos e pronomes indefinidos. Pediu ajuda a uma amiga. Vocês lembram que esse uma é um artigo indefinido? Então, antes de artigo e pronome indefinido, não tem crase, nunca. Então, relembrando, não tem crase antes de palavras masculinas, antes de verbos e antes de artigos e pronomes indefinidos. Bom, agora nós veremos alguns casos especiais, porque se as regras fossem só essas duas regras práticas, estava ótimo, né? Mas não é. Então, veja, o primeiro caso especial, a seguido de plural. Como assim a seguido de plural? Vou a festas luxuosas.
Então, veja que tem esse a e tem festas no plural. Se eu troco festas por bailes, que é um substantivo masculino, vou a bailes luxuosos. Veja que só permanece só o a, não tem o artigo, então só tem a preposição. Agora, se eu especifico que festas são essas, não vou às festas organizadas por aquele homem. Eu não vou aquelas festas, a determinadas festas. Então, se o a vier seguido do s, significa que ali tem o artigo, ou seja, festas, as festas, e não só a preposição. Então, se a palavra estiver no plural e tiver só o azinho no singular, não tem crase. Mas se tiver o a seguido de s, significa que tem crase, porque significa que ali tem a preposição e tem também o artigo, porque as festas estão determinadas. Eu não vou às festas organizadas por aquele homem. Então, eu não vou àquelas festas, as determinadas festas. Bom, segundo caso especial, a maneira de. Então, quando tiver subentendida a expressão a maneira de, eu coloco crase, mesmo que esteja diante de um nome masculino. Então, veja, Mia Couto escreve a Guimarães Rosa. Leva a crase porque está subentendido que Mia Couto escreve a maneira de Guimarães Rosa. Se o sentido fosse outro, Mia Couto escreve a Guimarães Rosa, ou seja, escreve uma carta para o Guimarães Rosa, não teria crase. Embora isso não seja mais possível, porque infelizmente o Guimarães Rosa já morreu. Mas não teria crase porque ele não estaria subentendida a expressão a maneira de. Por exemplo, você vai lá no cabeleireiro e fala para ele, corte meu cabelo a Neymar. O que isso significa? Significa que você vai cortar o seu cabelo à moda de Neymar. Significa que tem crase e significa também que você tem mau gosto. Brincadeira. Bom, o terceiro caso especial. Diante de pronome possessivo feminino, você pode ou não colocar crase. Porque repare que é indiferente dizer ficou à sua frente, ficou ao seu lado, e ficou à sua frente, ficou a seu lado. Então, tanto faz, admite ou não o artigo. Então, diante de pronomes possessivos femininos, eu posso ou não usar a crase, fica a seu critério. O quarto caso especial é diante de nomes de mulheres, nomes de mulheres familiares. Então, eu posso ou não usar a crase. Perceba, referiu-se a Clarice Lispector, referiu-se a Drummond. Eu não conheço a Clarice Lispector, eu não conheço o Drummond, embora eu conheça as obras deles, mas como eles não são familiares a mim, eu não uso crase. Agora, telefone a Maria, ou com crase, ou telefone a Maria. Eu posso falar telefone a André, ou telefone ao André. Então, eu conheço a Maria, eu conheço o André, eu posso ou não usar a crase. Também é optativo, diante da Maria, diante dos nomes femininos. Então, portanto, eu posso usar ou não crase diante de nomes femininos familiares. Professora, tem que ser da mesma família que eu? Tem que ser meu parente? Claro que não. Quando eu digo familiares, eu estou dizendo que pessoas próximas a você. Então, crase ou tanto faz usar a crase diante de nomes femininos familiares. O quinto caso especial é depois da preposição até, diante de palavras femininas, é claro. Então, foram até a praça, foram até ao centro, ou foram até a praça, foram até o centro. Tanto faz usar ou não o artigo. Então, depois da preposição até, antes de palavras femininas, eu posso ou não usar a crase. Tanto faz. O sexto caso especial, que é o que não significa a fusão entre a preposição e o artigo. Por quê? Porque nos adjuntos adverbiais femininos, eu coloco o acento indicador de crase para evitar a ambiguidade. Como assim evitar a ambiguidade? Veja, eu posso falar cheirar a gasolina no sentido de que alguém está aspirando a gasolina. Nesse caso, não tem crase. Mas se eu disser que cheira a gasolina, ou seja, está fedendo a gasolina, tem crase porque aí já é um adjunto adverbial.
Veja, saiu às pressas, eu coloco crase, porque é um adjunto adverbial de modo. Cheguei à noite, é um adjunto adverbial de tempo. Então, repare, a noite estava escura. Quando eu digo só a noite, é o sujeito da oração. Tem só o artigo mais o substantivo. A noite estava escura. Mas, se eu digo sair à noite, tem crase porque é um adjunto adverbial de tempo. Então, a crase, nesse sentido, nos adjuntos adverbiais femininos, acontece para desfazer uma possível ambiguidade. Veja, temos outros casos de ambiguidade. Agora a noite chegou, anoiteceu, e eu cheguei à noite, como eu já disse, um adjunto adverbial de tempo. E um outro caso de possível ambiguidade, lavar a mão, ou seja, lavar as mãos que estão sujas, e lavar a mão. Eu posso lavar uma roupa à mão, ou seja, com as mãos. Neste segundo caso, há crase, porque é um adjunto adverbial, para indicar que não é simplesmente lavar as mãos que estão sujas, ou seja, evitando ambiguidade. Bom, o sétimo caso especial, não há crase diante da casa da própria pessoa. Como assim? Então, olha, Ana chegou à casa da amiga cansada. Ana voltou da casa da amiga. Nesse caso, você também pode usar aquela regrinha do vou a, volto da, crase a, vou a, volto de, crase para quê? Então, Ana chegou à casa da amiga, ela voltou da casa da amiga. Mas se Ana foi à casa buscar um casaco, Ana voltou de casa com o casaco. Então, como é a casa da Ana, não leva crase. Mas se é a casa de outra pessoa, tem crase. E o oitavo caso especial, diante da palavra terra firme, não tem crase. Se terra estiver indicando terra firme. Então, se, por exemplo, ele chegou à terra da namorada, ele voltou da terra da namorada. Nesse sentido, terra não tem sentido de terra firme, mas no lugar, a região. Então, tem crase. Então, o marciano dirigiu-se à terra, o marciano voltou da terra. Mas, então, tem crase. Perceba que volto da, crase a. Mas, se o marinheiro foi à terra comprar cerveja, o marinheiro voltou de terra bêbado. Neste caso, terra indicando terra firme, porque ele estava no mar, ele foi à terra. Não tem crase. Então, terra, diante da palavra terra, no sentido de terra firme, não tem crase. Se não for esse sentido, tem crase. O nono e último caso especial é a preposição mais pronome demonstrativo e não artigo. Então, veja, se a palavra que eu uso antes, normalmente o verbo, exige a preposição a, e depois eu quero colocar o pronome demonstrativo aquele, aquela, aquilo, eu junto o a preposição mais o a desse comecinho do pronome demonstrativo e coloco a crase no pronome demonstrativo, vejam. Dirija-se àquele balcão. Quem se dirige a algum lugar, preposição. Aquele começa com a, eu coloco o acento indicador de crase no aquele. Professora, mas em todas as palavras que começam com a, não. Só nos pronomes demonstrativos. E observe aquela garota. Quem observa alguém e não a alguém. Por isso que neste caso não tem crase. Então, dirija-se a esse balcão e observe aquela garota. Se eu troco, observe essa garota. Então, se eu troco por outro pronome demonstrativo, que não começa com a letra A, se tiver preposição, a preposição vai permanecer. E se não tiver, ele vai sair. Aí você pode observar se existe a preposição, ou seja, se o verbo que você usa antes, como dirigir-se, ele exige a preposição a, quem se dirige a, ou se não exige. Se não exigir, você vai ficar só com o pronome demonstrativo e sem a crase. Bom, fique atento. Algumas pegadinhas acontecem nas provas. Veja, saio daqui a pouco. Esse a pouco não leva crase e ele só indica um tempo futuro. Saio daqui a pouco. Ele é uma simples preposição. Agora,
Sair há 2 horas. Esse "a" é o verbo haver, então não é só o "a", ele tem "h", porque é o verbo haver, e ele indica tempo decorrido. Sempre na terceira pessoa do singular, indicando tempo decorrido. Então, não vejo há 3 anos. Então, esse "a", com sentido de faz, indicando tempo decorrido, é o verbo haver. Então, vem H, A e acentinho agudo, que não é a crase. Bom, o último caso, diante das palavras repetidas, sol a sol, dia a dia, cara a cara, também nunca tem crase. Então, com palavras repetidas, nunca temos crase.